Este é o 7º orçamento que estamos a aprovar nesta Casa Parlamentar e a disponibilizar milhões de contos ao Governo para executar, e este Parlamento ainda não discutiu qualquer conta da governação do MPD. Isso é uma vergonha. Como é que pode um partido sério vir dizer agora aos cabo-verdianos que o MPD não presta contas? Não, os senhores é que trancaram o parecer e a responsabilidade é vossa. Responsabilidade para não discussão de conta de governo de 2016 é totalmente de PICV. Nesse momento está atrasado, para a ainda está na fase de contraditório. Agora, outra pergunta, na fase de contraditório, a responsabilidade é de quem é? Para quem que está a fazer contraditório é o governo. É muito importante que fique muito claro aqui. O governo de Cabo Verde não tem contas em atraso, presta as contas regularmente, publica as contas regularmente nos termos da lei. Esse governo ali usa e abusa de dinheiro público, desvia normas e regras que tem em matéria de contratação pública. Que ela é mais uma prova evidente de denúncia que nos faz relativamente ao processo de prestação de contas por parte desse governo. Nós é transparente. A nosso sistema MPD que nós é muito fino. Se não denunciava que as coisas ali, pede o mundo, nós que sabem com aquele moral que nós temos nesse momento ali. Nós que sabem, não. Portanto, esse governo ele está por mancha de nada de intransparência, porque é um governo transparente. Mas no Flama embaixadas, um monte que está a prestar conta ao Tribunal de Contas, está no relatório do Tribunal de Contas. Mas no Flama empresas públicas que se entrega conta ao Tribunal de Contas. Aquilo aqui no Flama é todo o processo de prestação de contas, de facto, que está em causa. Cria também uma percepção de um país intransparente, corrupto e que está a gerir mal fundos que outros países e outras instituições estão dando para nos gerir. Portanto, vamos nesta legislatura aprovar todas as contas do governo do MPD, porque somos transparentes, zelamos pela transparência e não temos como receber nem ordens, nem de moral, nem de qualquer nível da bancada do PICV em relação a esta matéria. Há um desfazamento entre, o julgamento político que se faz e as contas que são, portanto, o desfazamento entre o timing do tempo do julgamento e o tempo da execução do orçamento. Estamos agora, em 2020, a julgar, uma conta de 2016. O PICV alerta para o que chama de degradação do sistema de prestação de contas no país. Em conferência de imprensa esta manhã, o secretário-geral daquele partido, Julião Varela, classifica como sendo um dos piores momentos do país em matéria da transparência e da prestação de contas. O Parlamento corre o risco de não apreciar nenhuma conta da governação do MPD durante este mandato. A denúncia é feita pelo PICV. O PICV está incrédulo com esta situação, pois é no processo de apreciação das contas pelo Parlamento que os cidadãos e as autoridades têm a possibilidade de as usarem da forma como os recursos públicos estarão a ser realmente geridos. É na apreciação das contas que se analisam a conformidade das despesas com as leis existentes, a dívida do país e se confirma a verdade sobre o nível de execução dos orçamentos. O mais complicado disso tudo é que as demais contas ainda não tem o parecer do Tribunal de Contas, que é a condição fundamental para a sua apreciação pela Assembleia Nacional. Há necessidade de agirmos mais depressa o Tribunal de Contas no julgamento, na emissão do parecer, para que, portanto, essas recomendações sejam, dentro do período ideal e essas situações sejam ultrapassadas. O secretário-geral do PAICV confessa que o governo entregou ao Parlamento as contas da governação de 2017 e 2018 e que o Parlamento também as entregou ao Tribunal de Contas. Contudo, Julião Varela acredita que o maior culpado pela não apreciação ainda destas contas é o governo. O sistema de prestação de contas é que está em situação de degradação profunda. O Tribunal de Contas, neste momento, está em atraso relativamente aos pareceres. Mas não devemos esquecer que quem nomeia também o Tribunal de Contas e sem concurso público é o Governo. Portanto, se efetivamente constatar que as coisas não estão a funcionar, o Governo não pode ficar indiferente. Tem que tomar medidas. E quando não toma medidas, é responsável, portanto, pela situação. Uma das grandes mazelas da nossa democracia está precisamente no domínio da fiscalização. A fiscalização é que é deficiente em democracia. Porque eu vejo o seguinte, que é a questão, portanto, do juízo do Tribunal de Contas,
Quem é que gera as contas públicas? É o Governo. E quem é que, portanto, indica os juízes que devem fiscalizar, digamos, a boa gestão das contas públicas? É o Governo. Isto não pode ser. Quer dizer, portanto, nós estamos, de facto, a criar, tanto digamos, uma antinomia, portanto, no seio do sistema. O sistema funciona mal. E o Presidente do Tribunal de Contas reconhece algum atraso na apresentação dos apareceres da Conta Geral do Estado, mas diz que o problema vem de há muitos anos e deve-se ao reduzido número de auditores, situação que promete regularizar ainda este ano. Tem havido algum atraso na prestação de contas, mas nós vamos tomar medidas. Já este ano vamos ter mais auditores e vamos, portanto, regularizar a situação brevemente e entregarmos as contas dentro do prazo. Mas, pronto, não é um problema de agora. Portanto, é um problema que vem arrastando por causa do número de auditores para o efeito. Quanto ao processo do parecer de 2018, que admite o responsável devia ser aprovado também este mês, registrou um ligeiro atraso, mas devido à Covid-19, estando já na fase de contraditório. 2018, se conseguirmos em janeiro, seria ótimo. Porquê? Porque o processo agora está no Ministério das Finanças para efeito do contraditório. O contraditório é um prazo relativamente curto, damos 20 a 30 dias no máximo para o exercício do contraditório. Terminar o exercício do contraditório é só fechar, digamos, fazer as nossas constatações, tirar as nossas conclusões e fechar o relatório. No tocante ao Fundo de Apoio e Reconstrução dos estragos derivados da erupção vulcânica, o Tribunal de Contas avança que foi feita uma auditoria nos meses de setembro e outubro e o relatório encontra-se em fase do contraditório. O PAICV diz não entender o porquê do MPD ser criterioso a fazer a avaliação das contas do anterior governo e ser desleixado em relação às suas contas públicas. O PAICV diz que tem insistido para que o MPD apresente as contas da atual governação e pediu justificação em relação a uma série de dossiês. Ninguém sabe dos 30% do capital social da ex-Binter que pertence ao Estado de Cabo Verde como contrapartida pela acidência do mercado doméstico. Várias câmaras não prestam contas ou atrasaram na entrega das contas de 2017, 2018 e 2019. Em idêntica situação estão várias embaixadas e serviços consulares, com destaque para Portugal, Bruxelas, Angola, Missão Permanente junto das Nações Unidas, Associação Nacional dos Municípios, etc. Várias empresas públicas não prestam contas, com destaques pela Cabo Verde Telecom, Correios de Cabo Verde, IFH, CV Handling, INPS, vários serviços autónomos municipais, entre outros. De acordo com os dados do Tribunal de Contas, 49 entidades não prestaram contas em 2017. Esse número subiu para 88 em 2018 e em 2019, pelo que se anunciou recentemente, o número de incumpridores permanece ainda muitíssimo elevado. Há um problema por parte dos dirigentes que muitas vezes não implementam as recomendações do Tribunal de Contas. Nós dissemos que nessas situações, em termos de responsabilidade, o Tribunal de Contas pode vir a agir, a responsabilizar quem não implementa as suas recomendações. Porquê? Porque as recomendações são vinculativas. Como as recomendações são vinculativas e, regra geral, isso cai sobre os dirigentes não políticos, então pode vir a ser responsabilizar caso não implementem as recomendações. O presidente do Tribunal de Contas diz que a deficiência do controle dos benefícios fiscais pode ser colmatada com a criação de uma unidade de acompanhamento e controlo. No acompanhamento há benefícios fiscais. Temos a Lei dos Benefícios Fiscais de 2013, que foi alterada em 2016. A ideia era fazer, portanto, esse acompanhamento de todas as entidades que utilizam os benefícios fiscais. Não há nenhum acompanhamento. Há entidades que podiam simplesmente, que beneficiaram, digamos, utilizaram, digamos, os benefícios fiscais. Esses benefícios podiam ser suspensos ou extintos, mas não se consegue suspender nem extinguir, porque simplesmente a autoridade tributária não acompanha, não sabe a real situação. E nós, muitas vezes, há uma renúncia fiscal. Essa renúncia fiscal é para ter algum impacto na economia do país. Nós não podemos saber porquê, porque o Ministério das Finanças não nos fornecem os dados. Então, o que precisamos fazer é, com essa equipa, acompanhar no terreno, ver o que é que a autoridade tributária está a fazer para que a renúncia fiscal do Estado tenha impacto na economia. Senão, é renúncia por renunciar, portanto, não vale a pena.
O presidente do Tribunal de Contas diz que se notou alguma deficiência ainda existente no cumprimento escrupuloso dos princípios da contratação pública e sua programação anual. Há alguma inobservância do princípio, digamos, da contratação pública, mais concretamente o princípio da programação. No que diz respeito à segurança social, a tendência é de aumento da dívida para com o INPS. João da Cruz Silva diz que o governo precisa atualizar a sua base de dados para obrigar que todos prestem contas ao Estado. Diz que o Ministério das Finanças está a criar as condições para tal, mas que o Tribunal de Contas vai continuar a fiscalizar para ver até que ponto as suas recomendações estão a ser acatadas. E dizer que afinal o MPD não quer ser fiscalizado em transparência. Não, nós somos transparentes. Não temos problemas em relação à prestação de contas. Aliás, as contas de 2017, o Tribunal de Contas deu entrada, foi ontem. Portanto, vamos nesta legislatura aprovar todas as contas do governo do MPD, porque somos transparentes, zelamos pela transparência e não temos como receber nem ordens, nem de moral, nem de qualquer nível da bancada do PSV em relação a esta matéria. Obrigada, Sr. Presidente. O 7º orçamento desta legislatura que estamos a discutir, sem conhecer qualquer conta da governação do MPD discutida aqui nesta Casa Parlamentar. Este Parlamento, depois de 5 anos da governação do MPD, ainda não discutiu uma única conta da governação do MPD. Portanto, é estranho que estejamos a aprovar o 7º orçamento desta legislatura sem conhecer como foram aplicados os recursos mobilizados durante os outros orçamentos, que já totalizam mais de 400 milhões de contos. Disse. Diferente dos outros, do governo do PSV, não temos nada a temer. Já agora, nós, os deputados da CEF, do MPD, nós já articulamos em como vamos imediatamente propor um encontro da CEF, tendo em conta que já deu entrada também o relatório e o parecer do Tribunal de Contas referente às contas de 2017, e estamos dispostos a debater também as contas de 2017 nos próximos dias, e as contas de 2016 já estão agendadas para a próxima semana para debatermos, porque, contrariamente ao PSV, nós não temos nada a temer. Muito obrigado. Porque os senhores sabem que o Governo já apresentou todas as contas 2016, 2017, 2018, 2019 provisórias, e até o final deste ano apresentaremos, nos termos da lei, as contas definitivas de 2019. Portanto, vir dizer que o Governo não vem apresentando as contas é, no mínimo, irresponsável, é má-fé, é pouco ético, e nós não podemos fazer a política desta forma. O Governo de Cabo Verde não tem contas em atraso, presta as contas regularmente, publica as contas regularmente nos termos da lei, e é o que vem fazendo desde 2016 e vai continuar a fazer. E que o PSV vem questionando há algum tempo a não discussão das contas do atual governo no Parlamento. E dissemos que estamos a correr o risco de terminar o mandato, iniciar um novo mandato, sem discutir as contas deste governo. Que havia uma conta que já estava em condições de ser discutida, que ainda estava a ser, digamos, protelada a sua discussão, que é contas de 2016. E tanto é certo que, até hoje, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, ainda não discutimos uma única conta do Estado referente a esta governação. Esta é a verdade, e uma verdade incontornável e indesmentível. O que dissemos também, e o deputado Julião, até numa das conferências de imprensa que deu, é que não havia também os parceiros das outras contas para além de 2016 e também condicionava o Parlamento à sua discussão. E isso é tão verdade que só ontem que o Tribunal de Contas veio trazer ao Parlamento, com cobertura dos órgãos de comunicação social, até para não nos deixar mentir, só ontem é que o Tribunal de Contas veio trazer ao Parlamento as contas do Estado referentes a 2017. O parecer das contas do Estado referente a 2017.
Os outros parceiros também estão lá. Portanto, que há atrasos, há. E aqui ninguém pode negar que há atrasos. Até porque as críticas do PAICV tiveram um resultado positivo. Fez apressar o Tribunal de Contas para correr às pressas e trazer a conta que foi entregue ontem. Não é? Portanto, já teve um primeiro impacto, o primeiro efeito. Fiscalizar é isso mesmo. Controlar é isso mesmo, é assim mesmo. Nós fiscalizamos o governo, em consequência o Tribunal de Contas respondeu. Porque se sentiu pressionado e veio trazer as contas. Esperamos que também traga as contas dos outros anos, os parceiros relacionados com as contas dos outros anos. Portanto, por mais que o senhor vice-primeiro-ministro venha dizer-nos que tem prestado todas as contas e que não é verdade, não sei o quê, a questão que foi colocada é que o Parlamento não tinha discutido as contas. E esta verdade não pode ser desmentida. Mas hoje eu digo, PICV também tenta enganar cabo-verdianos, mas o Tribunal de Contas prepara uma conta de Estado de um ano inteiro na menos de 4 dias. Quem que te acredita, deputado Luís Melo? Mas foi a crítica que o Tribunal de Contas prepara a conta. Claro que ninguém que te acredita. Conta de Estado que pode ser na 24 horas analisado. Quem que conche funcionamento de estruturas, sabemos aquilo é que é possível. Ou então, se calhar, isso até trazer para zerar a conta. Então, não é o que o Tribunal de Contas fazer. Não é fazer a conta. Acho que se tem ali fuga de responsabilidade intencionalmente. Quem que dá voz a PICV nessa questão de prestação de conta foi mim. Em nenhuma circunstância não põe em causa a entrega das contas ao Parlamento por parte do Governo. Mas o Governo o que é que faz? Intencionalmente. O Governo intencionalmente, portanto, vai dar resposta sobre aquilo lá. A nós aquilo que no FLA está ali devidamente provado, é que o Parlamento está na situação de que aprova contas desde a governação, que o Estado, portanto, em que situação está. Porque parecer e contas só está aprovado ali no Parlamento, mediante parecer do Tribunal de Contas. E não ressalva, mas a única conta que está em condições de ser aprovado é a conta relativamente a 2016, que tinha parecer. Relativamente à conta de 2017, ele devia ser entregue ao Parlamento, parecer, em dezembro de 2019. E não está em 2020. O que é que o Presidente do Tribunal de Contas falou ontem? Mas 2017 já está entregue, que ela eventualmente não também tem possibilidade de discutir, mas e contas de 2018? E falou, mas nesse momento está atrasado, para modo ainda está na fase de contraditório. Agora, outra pergunta, na fase de contraditório, a responsabilidade é de quem é? Para quem que está fazendo contraditório é o Governo. Quer dizer que atraso relativamente à conta de 2018 está atrasado por causa de contraditório que ainda foi feito, portanto, para o Governo. Por conseguinte, está completamente provado tudo o que as denúncias que a PICV faz relativamente a contas. Mas a PICV também fala, mas o Governo tem um conjunto de outros relatórios que devia ser apresentado e que está a ser apresentado, que também está a fazer parte do processo de prestação de contas. A RAP, qual que é o último relatório da RAP que não tem? E basta não entrar na página para não jogar se tem atraso ou se tem atraso. No FLA, o Governo que presta conta de Xan das Caldeiras, está na parecer de conta de Estado de 2016, mas o Governo que apresenta a conta, que apresenta o relatório que devia apresentar. No FLA também, o Governo que dá conta de 48 mil contos de TACV se entra ou se entra na cofre de Estado. No FLA também, o Governo que dá conta, mas se o Governo realiza 30% de capital social na Binter. Ou seja, não fala de processo de prestação de conta de uma maneira global. Agora, o Governo intencionalmente, portanto, desvia coisas, portanto, para a pareia dar melhor resultado. Mas no Flama embaixadas, um monte que está a prestar conta ao Tribunal de Contas, está no relatório do Tribunal de Contas. Mas no Flama empresas públicas que se entrega conta ao Tribunal de Contas. Aquilo aqui no Flama é todo o processo de prestação de contas, de facto, que está em causa, e está praticamente provado. Mas contas que nós também aprovamos ali no Parlamento é conta de 2016 e conta de 2017. E no FLA também. Mas a MPD é useiro e viseiro nesse processo de que presta conta. Porque na década de 90, a MPD que presta conta. Na década de 90, portanto, o MPD não prestou contas. Senhor Presidente, esse fala de empresas, que empresas estão sem prestar conta. Esse fala de embaixadas. Então pergunta, quanto empresa
Canto embaixada, fica a prestar conta, nem os tempos. A nós, na conta de 2016, quem os bem com aquilo que os de Job canto embaixada, canto empresa. Bom, nem tem contas 2011, 12, 13, 14, 15. Se manhãos bem com o número, ainda falei, canto que era em 2011, canto que era em 2012. Já mata falei, os caras que é a nossa estratégia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se nunca tiver transparência agora, e se não continuar a justificar algumas situações atuais com aquilo que foi o passado, nunca te também melhorar. Não tem que continuar a cometer os mesmos erros, não tem também continuar a ter povo contra nós, porque o povo está a dizer que nós não te moda caranguês, não te andar é só para trás, não te pegar é só no passado, não te moda museu, não te amarrar é só ao passado, e isso realmente que é nada salutar. Agora, em relação à transparência, esse governo que tem medo. Esse governo ali, ano passado, aprovou a lei de luta contra a corrupção. Portanto, se tivesse medo, que a lei entra em vigor. Portanto, nunca tem medo. Governo transparente, te presta conta. Tudo alguém que tem acesso à internet pode entrar na página de governo, também está hoje a conta de Estado, está lá, tudo publicado. Não tem nenhum problema. A hora que o PSV Salita questiona a utilização de recursos de Estado, é porque o PSV cresce onde que se está alocado recursos que se está disponibilizado para a governação da MPD. E nós não sabemos, mas MPD acabou na pressa conta. Aliás, MPD, durante toda essa governação, durante toda essa história, até hoje ainda nunca discute e aprova um conta dessa governação. Na década de 90 é que fazer? Na década de 90 é que apresenta contas. É que discute contas no Parlamento. Portanto, quando o PSV ganha a eleição, bem discute contas de MPD e aprova contas de MPD para regularizar a governação de 90. E agora, 5 anos de governação, ainda MPD que discute um único conta de nesse Parlamento. Portanto, é um partido que acabou na governa, na presta contas, acabou na discute se utilização de recursos que está disponibilizado para a governação. O governo, diz aqui no ponto 4, o governo assegura o reforço da ação inspectiva e fiscalizadora dos organismos e serviços com competências na área. Nós perguntamos aqui, quantos municípios foram fiscalizados durante esta governação? Quantas inspeções foram feitas e quantos relatórios que encontraram graves deficiências nas câmaras municipais e que os relatórios estão nas gavetas dos membros do governo e que não foram colocados na rua? E o governo prometeu que iria publicar todos os relatórios de inspeções feitas aos municípios e aos organismos do Estado. Mas hoje eu pergunto, quantos foram inspecionados e onde é que param os relatórios? Porque existem relatórios, nós sabemos que existem, que encontraram deficiências graves na gestão dos recursos nos municípios, mas que também não conheceram a luz do dia. Perguntamos ao governo onde param os relatórios da inspeção e quais deficiências que estão sendo escondidas por este governo em relação à gestão dos recursos públicos. Disse. Dizer ao Sr. Ministro, se o governo pretende criar um mecanismo de sanção para aquelas instituições que não cumprem com aquilo que está estipulado aqui neste artigo. Senhor deputado António Monteiro colocou a questão da responsabilização. Sim. Existe um quadro de responsabilização, quer pelas entidades competentes, nomeadamente o Tribunal de Contas, mas também o próprio governo, enquanto tutela máxima administrativa, tem poderes para, caso os gestores incumprirem com as suas obrigações, temos que tomar medidas para os responsabilizar. O Sr. Deputado Gomes da Veiga falou aqui dos municípios e das inspeções. Sr. Deputado sabe que quando qualquer inspetor, no decurso de uma inspeção, detectar qualquer... Senhor Vice-Primeiro-Ministro... Eu vou terminar. Detectar qualquer irregularidade, ele deve comunicar imediatamente às entidades competentes sem dar cavaco ao Ministro. Portanto, os inspetores têm total autonomia para comunicar qualquer irregularidade às entidades competentes. Portanto, não pode estar a acusar que existem irregularidades e que o Governo não as comunique. Portanto, existindo, elas já foram comunicadas e é um dever dos inspetores fazerem isso diretamente, sem qualquer autorização do Ministro das Finanças. Muito obrigado. Mas nós gostaríamos que realmente o Governo tivesse uma atitude mais proativa
para podermos evitar determinadas situações que em nada abonam, quer a transparência da gestão da coisa pública, quer, acima de tudo, a boa imagem que o país pretende passar para as instituições nacionais e internacionais. De forma que a UCIT gostaria realmente que o governo apertasse um pouco mais com o controle da gestão da coisa pública, para que aqueles que prevaricam sintam que estão sendo controlados e sintam que não têm nenhum tipo de proteção quando pisam na bola. Porque aquilo que nós temos, e o senhor, enquanto Ministro das Finanças, deve lutar para que isso aconteça, é que fica-nos a ideia que muitas vezes há situações embaraçosas e que essas situações nunca vêm ao lume. Eu estou a referir-me concretamente à inspeção que foi feita à Câmara de São Vicente e que até hoje, apesar de estarmos a aprovar todos os anos os orçamentos em que estas cláusulas vêm no orçamento do Estado e temos leis que obrigam para que se cumpra com a transparência e nós não a temos. E estarmos a aprovar leis e que são pura e simplesmente letras mortas numa folha de papel, pensamos que não deverá ser este o caminho. De forma que nós, os deputados do CIT, queremos pedir a Vossa Excelência para que realmente faça cumprir aquilo que está nas leis da República e, mormente, neste orçamento que nós estamos aqui a aprovar neste momento. Se fizer isso, como sabe, terá sempre o nosso respeito e o nosso apreço. Daí que estamos a lançar-lhe mais uma vez este apelo no sentido de uma maior transparência na gestão da coisa pública em Cabo Verde. Isso. O Sr. Deputado António Monteiro falou da responsabilização. Portanto, a lei é clara a esse respeito. Para todos aqueles que intervêm na máquina pública, desde as chefias até a um simples colaborador, quer em relação à administração, digamos, ao governo e à equipa dirigente, como também em relação às instâncias de controlo, nomeadamente a Inspeção-Geral de Finanças e o Tribunal de Contas. E relativamente à Câmara Municipal de São Vicente, Sr. Deputado, e vem insistindo nisso, duas notas. Em primeiro lugar, volto a referir que qualquer inspetor que no decurso da sua atividade de inspeção constatar qualquer ato ou prática ou decisão que eventualmente possa configurar crime, ele tem a obrigação de comunicar esses factos diretamente às instâncias competentes, nomeadamente à Procuradoria-Geral da República, e, para o efeito, não precisa de nenhuma autorização da tutela, neste caso, do Ministro das Finanças. Todos os relatórios foram publicados, estão no site do Ministério das Finanças. Aqueles que não foram ainda é porque estão ao abrigo do contraditório. E logo o contraditório estiver fechado, o contraditório é feito pelas equipas técnicas com serviços inspecionados, os relatórios serão publicados e também será o caso da Câmara Municipal de São Vicente. O que temos feito em relação a todas as demais câmaras municipais. Portanto, em relação à responsabilização, eram esses os comentários que eu queria fazer. Porque não é normal, te pedir desculpas aquilo que me também dizer ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro, não é normal, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, com inspeção feita à Câmara Municipal de São Vicente em maio de 2019, se não me falha a memória, estou até hoje na situação de contraditório, que é normal. O próprio Tribunal de Contas veio aqui dizer que 88 instituições ainda não tinham apresentado as contas e que 64 instituições ainda não apresentaram as contas. Eu pergunto ao Sr. Ministro das Finanças se está a acompanhar a execução do orçamento e se está a acompanhar toda a alocação dos recursos do Estado e a sua gestão, e porquê que temos ainda neste momento o Tribunal de Contas a fazer um apelo para que as instituições que estão sob a sua responsabilidade
apresentem as contas para serem auditadas pelo Tribunal de Contas. No pede governo para fazer auditorias a câmaras municipais. E, sobretudo, e o Sr. Ministro de Finanças Frei Lima, todo o relatório de auditorias tem sido publicado, e não te pergunta, então, em que fase, em que pé que está aquela questão de mercado de coco, se o governo, porventura, antes de pôr no orçamento de Estado de 2020, aquele montante de mais de 300 mil contos para o mercado de coco, se inspecionar aquela obra, se fazer a avaliação de custos que aquela obra já tem para o erário público. E pergunta também para o governo, por que é que uma obra de Sr. Primeiro-Ministro, 10 ou 2011, que é mercado de coco, ainda que consiga chegar a fim, que consiga terminado, que consiga concluir um mercado que começado há quase 10 anos. Nós impusemos a fiscalização concomitante. Ou seja, o que é fiscalização concomitante, pessoas que estão lá em casa para saberem, é o Tribunal de Contas ter poderes, a qualquer momento, a toda hora, ir lá, digamos assim, fiscalizar aquilo que está em curso, a execução dos projetos. Esta é que é a fiscalização concomitante que o PAICV fugiu como o diabo foge da cruz em 2014, não porque o PAICV nunca quis ser fiscalizado. Relatório que não tem de rápida em 2018, de 14 empresas, nos imagina qualquer quadro que não tem nesse momento. Não tem 7 câmaras municipais que usa e abusa, portanto, de ajuste direto, num total de 298 milhões. Câmara de Maio com 12 milhões, Câmara de Praia com 230 milhões, Câmara de Brava com 11 milhões, Câmara de Fogo, Santa Catarina de Fogo com 22 milhões, Câmara de São Vicente com 16 milhões e Câmara de Tarrafal de São Nicolau sem documento. Mas situação que está confina apenas em relação a câmaras municipais. Não se fala de ajustes diretos como forma de contratação. Ou seja, chama alguém, e os negócios vão entregar a obra e mais nada. A nível de Estado, Eletra utiliza 99,3% de sua contratação no ajuste direto, no valor de 305 milhões de escudos. O Hospital Batista de Sousa utiliza 100%, no valor de 59 milhões de escudos. Em Profac, no ajuste direto, utiliza 34%, 196 milhões de escudos. IMP, ajuste direto, utiliza 50% com 1 milhão de escudos. Ministério do Desporto utiliza no ajuste direto 90% de contratação, na montante de 108 milhões de escudos. Sociedade de Desenvolvimento de Boa Vista utiliza 83% no valor de 4 milhões de escudos. A ANAS utiliza no ajuste direto 41% no valor de 51 milhões de escudos. E outra para, só na 2018, gastado, portanto, em termos de ajuste direto, 1.027.243, 1.027.243.277 escudos. Portanto, é para mostrar, de facto, um governo que, no passado, critica severamente, portanto, a questão de contratação pública e o uso de ajuste direto, que num CPI, portanto, que fazido, provaram apenas 13,4% de contratação era para ajuste direto, agora eu sou aquele cenário que não tem, não um ano, só na 2018. E ainda nunca tem relatório de 2019, nem dos outros anos seguintes. Portanto, o que significa que esse governo ali usa e abusa de dinheiro público, desvia normas e regras que tem em matéria de contratação pública. Portanto, aquela é mais uma prova evidente de denúncia que nos faz relativamente ao processo de prestação de contas por parte desse governo.